Muito bem, nós estamos aqui com mais um podcast, Café Cast, da Rádio Café e Prosa, a rádio de todos os momentos. Você já acessou a Rádio Café e Prosa hoje? Você já ouviu as nossas músicas? E agora sim, com áudio também e vídeo do Café Cast aqui dentro da Rádio Café e Prosa. O Lucas tem feito um trabalho maravilhoso colocando aí aqueles cortes, né, que é chamado aí na tecnologia de hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso Café Cast ele, nada mais, nada menos que Pedro Accorsi. Vocês sempre me ouviram falar de Pedro Accorsi, hoje vocês vão poder ver aqui através do nosso vídeo. Pedro Accorsi, bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos Soares. Já que ele me chamou de Pedro Accorsi, eu vou chamar ele de Carlos Soares, então. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê dessas formalidades aqui. Esse é o Café e Prosa, dentro do Café Cast, e a gente faz isso. Porque como que eu vou te chamar, né, Pedro? O Pedro, todo mundo sabe que é meu querido, meu filho, meu primogênito. Então, como é que a gente faz numa coisa que é formal, que vai para o mundo inteiro, falar de uma relação de pai e filho? Conta para mim um pouquinho. Você é profissional de bola aí ou já parou? Não, já aposentei faz 1 ano e meio já. Você é alguma coisa de deputado? Porque aposentar com quantos anos de trabalho? É alguma... Profissionalmente foram 5, né, 5 anos Então, profissionalmente. eu vou começar hoje o Café Cast, a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer na ordem cronológica, né? Vamos falar do Pedro criança, do Pedro depois adulto, depois do Pedro casado, do Pedro... Vamos conversar, nós temos aqui uma um tempo gostoso para esclarecer quem que é o Pedro Accorsi. Deixa eu falar um pouquinho. Pedro, como todo mundo sabe, é meu filho. E o Pedro, quando criança, teve tendência para o futebol, é craque de bola. E aí a gente investiu nisso, né, Pedro? Nós Uhum. tivemos um tempo muito gostoso com as bases, né? Hoje a gente pode contar da onde veio a base, porque hoje você não é mais profissional. Posso contar essa história da base? Aonde Pode, é que você fez? pode. Posso contar? Gente, todo mundo sabe que eu sou bugrino aqui em Campinas. Todo mundo conhece e brinca comigo que eu sou bugrino. E o Pedro, quando foi fazer a base, fez a base aonde, Pedro? Eu comecei meu primeiro clube que abriu as portas pra mim nas categorias de base foi a Ponte Preta. Ponte Preta. Você imagina um bugrino, gente, eu vou falar até olhando para a câmera, você imagina um bugrino tendo que cantar nos estádios, "Macaca querida, amor da minha vida". Olha que situação que um filho coloca o pai. Mas foi um tempo gostoso, não foi? Foi bom Então conta demais. um pouquinho desse tempo de base até você chegar no profissional, Pedro. Bom, vamos lá. É prazer estar falando com você agora, é pai, agora eu posso falar que é pai, né. E vamos lá. A nossa trajetória começou, né, eu falo nossa, porque meu pai investiu muito em mim, correu muito atrás, minha mãe também, minha irmã, depois minha esposa. E a nossa trajetória começou, com 12 anos, né, num 12 acampamento anos. Da nossa igreja. O Isso. pai de um amigo nosso me viu jogando, me viu que eu tinha potencial e me chamou pra fazer um teste na Ponte Preta, né. E fui lá, fiz o teste, passei, o treinador gostou de mim, comecei com 12 anos lá, e de lá pra cá, então, a gente investiu bastante, né. Meu pai sempre correu atrás, me levava para os jogos, para os treinos. A caminhada começou com 12 anos, e a gente Jogou os subs do Paulista, sub-13, sub-15, sub-17, é isso, né? Isso, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, até a chegada no profissional, né. Passei por Ponte Preta, Paulista de Jundiaí na copinha, né, a gente fez uma... É, vamos fazer uma pausa nesse Paulista de Jundiaí e contar uma história do Paulista de Jundiaí, né, porque tem uma história aí envolvendo a final dessa copinha, né. Tem uma história intrigante. Intrigante. Conta um pouquinho, como é que foi essa história aí? Vocês estavam evoluindo bem no futebol, ganhando os jogos, e depois o que que aconteceu que vocês não chegaram na final? Isso foi ano de 2017? Foi 2017, janeiro de 2017. 2017. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o maior campeonato de base do país, né. Uhum. Eh, Onde o Endrick recentemente saiu, foi conhecido, e onde todos os outros jogadores também saem, né, da base para o profissional. E nesse campeonato, a gente surpreendentemente, num time que, assim, ninguém acreditava, né, a gente encaixou. Inclusive o nosso treinador era Humberto Louser, né, Ah, treinador sim. hoje do Guarani, do profissional do Guarani.
E ele é um baita de um treinador, a gente tinha meninos muito bons, né, e a gente encaixou o nosso time e conseguiu fazer bons jogos, então a gente surpreendentemente chegou na semifinal da Copa São Paulo de Semifinal. Futebol Júnior. É, Até que e aí na semifinal inclusive eu estava suspenso, a Copa São Paulo você é suspenso com 2 cartões amarelo, é difícil, mas é uma regra que eu, na minha opinião, poderia se revisar, né, até por se tratar de uma categoria de base. Mas, a gente ganhou a semifinal de 5-1 do do Batatais. Batatais e fomos classificados para a final. Estávamos, Comemorando. comemorando, acho que foi num domingo, se eu não me engano, a Isso, semifinal. E aí a isso. final seria numa quarta-feira lá no Pacaembu. A gente estava comemorando, tal, e ia assistir o jogo do Corinthians, que ia jogar à noite, na outra semifinal. Assistindo o jogo do Corinthians para estudar o time adversário, apareceu uma nota de rodapé, assim, na ESPN, eu lembro que a gente estava assistindo na ESPN o jogo. Possível gato, no time do Paulista de Jundiaí na copinha. Uma nota de rodapé, assim, embaixo da televisão. Hã. E aí a gente se olhou, assim, e começou a dar risada, né, falou: "Que história é essa? Não sei o quê, possível gato no time do Paulista de Jundiaí, que da onde já se viu isso aí e tal". E começamos a dar risada e tal, e zoar. A gente estava assistindo, assim, uns 6, 7 garotos estava assistindo na sala, uns outros 3 no quarto e tal, a gente estava na concentração, né. Aí beleza. Aí passou mais um tempinho, a gente mudou o canal, estava assistindo o Sport TV, apareceu no Sport TV também. Aí a gente começou a estranhar, né, falou: "Pô, como assim? Apareceu na ESPN, apareceu no Sport TV", a gente começou já Alertar. a desconfiar que algo sério estava acontecendo. E aí a gente conversou, daqui a pouco apareceu, jogaram uma reportagem do Globo.com lá no nosso grupo de WhatsApp. E aí falando que o possível gato era o Elton Matheus, que na época a gente conhecia só como Matheus, que era o nosso zagueiro lá. A gente foi então procurá-lo e acabamos que não encontramos ele lá. E ele já tinha se Ele evadido. tinha se evadido, assim, ele falou pra nós o que ele falou pra nós, na verdade, o que ele falou para o companheiro de quarto dele foi que ele iria procurar um advogado, né. Aham. Então a gente ficou até um pouquinho mais tranquilo, né, vai procurar um advogado, porque essa história não deve ser verídica e tal. E aí beleza. Passou acho que uma meia hora depois dessa história que a gente já tinha acalmado um pouquinho o ânimo, falou: "Pô, acho que ele vai procurar um advogado, vai dar certo, né, essa história não deve ser verdade". Aí apareceu um Instagram, eh, no nosso WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp dele, um Instagram antigo dele, que mostrava lá que ele realmente não era Brandon Matheus, como a gente chamava ele, e na verdade ele era Elton Matheus, que era o nome original dele. Um verdadeiro gato. É, um gato. Um gato. E aí Foi desclassificado. a gente treinou, no outro dia a gente treinou, todo mundo meio abatido, e aí saiu a reportagem que a gente ia ser desclassificado e a gente não ia jogar a final da Copa São Paulo, e quem jogaria seria o Batatais. O Batatais. Que história, hein? Que É, história, que história. Eu pude acompanhar de perto, porque foi, assim, uma tristeza geral em Jundiaí, né. Foi um negócio muito triste, mas faz parte do futebol. Aí você evoluiu desse futebol aí você foi prosseguindo, tal, teve que tomou o primeiro baque, né, essa é a grande verdade, você toma um baque para quem estava sonhando já jogar ganhou a aposta do pai, né, ganhou uma aposta, porque não uhum. chegaria eu falava, gente, que o time não chegaria à final. E aí apostei com o Pedro, hoje ele tem uma tatuagem na perna, baseada nessa aposta que chegou à final. Ele não gostava de tatuagem, aí uma conversa de Natal, ele falou: "Ah, só te dou essa tatuagem aí, se o Paulista Paulista Junior chegar na final da copinha". pelo menos chegar na final, né, eu falei É, é, não falei nem que tinha que ganhar, é. eu não acreditava tanto no time. E nem eu, né, nem eu acreditava que a gente ia chegar na final. Mas foi acontecendo e a gente chegou na final, não pôde jogar por uma situação Só que adversa, que não exato. cabe a nós, né, mas E daí chegamos na final. você, depois desse jogo, você se evoluiu e foi para o Guarani, aí sim você realizou meu sonho. Aí eu tinha ido muito bem, né, na Copa São Paulo, cheguei a ficar em uma das seleções da copinha, né, Sim, e foi aí a seleção paulista lá, né, como é que chamava? não, essa foi a seleção da copinha mesmo, Da da Copa São copinha, Paulo, isso. E aí fui pra fora do país numa Muito no oportunidade da Sampdoria, né, que acabou não dando certo, né, no isso. clube de Série A da Itália. E aí voltei pro Guarani, o Guarani abriu as portas e a gente
Foi para o Guarani, Foi para o Guarani e no ainda sub-20. não como profissional, profissionalizado depois, né. Isso, nas Você categorias de jogou mais base. 2 copinhas pelo Guarani. Sim, mais 2 copinhas. Quando eu joguei a Ó, primeira copinha pelo Paulista de Jundiaí, eu tinha 17 anos, né, a copinha sub-20. Então eu tinha mais 2 pra disputar. e aí você jogou uma que o Guarani não foi bem, saiu logo ali na primeira, terceira rodada ali, né, primeira, segunda rodada, eu não lembro direito, foi lá no É, Votuporanga. isso, a gente, na época eu estava treinando profissional já, né, no fim de 2017 eu subi pela primeira vez com o Lisca, e tive a oportunidade de treinar no profissional ali uns 3, 4 meses, não treinei muito com o time da copinha, Hã. e aí o Fernando Diniz, na época que hoje é o treinador da seleção, chegou no Guarani. E acho que em acordo com a diretoria, com a presidência, eles optaram por nos descer, eu e o Matheus Serafim e o Elias, que eram os 3 que estavam treinando no profissional. Sim. A gente Voltou pra base de novo. desceu pra copinha, passamos da primeira fase, na segunda fase a gente pegou o Atlético Paranaense. E aí perdemos nos pênaltis para o Atlético Paranaense, na segunda fase da copinha, Aí depois do ano de aí 2018. uma terceira copinha foram muito bem também, né. Aí na terceira Foi copinha, aí depois dessa copinha, como a gente não foi tão bem, a gente continuou na base, né. Pelo menos eu não lembro o Matheus e o Elias. eles saíram, né, foram embora do É, país, foram pra verdade. Portugal, parece. E aí eu continuei na categoria de base, e aí sim treinando com o time. Em 2019 a gente tinha um time muito bom, né, era o Davó, que jogou no Corinthians, o Matheus Bidu, que hoje é lateral esquerdo do Corinthians, o Mateuzinho, que subiu com a gente também, jogou no Vitória, jogou no Grêmio, jogou no Londrina, o Renanzinho, que estava até pouco tempo no profissional do Guarani também. Enfim, era um time muito bom, a gente chegou na semifinal da Copa São Paulo, Aí né, cai com quem? aí perdemos para o São Paulo do São Paulo Antony. do quem que estava nesse time do São Paulo lá? Ah, esse time de São Paulo era muito bom, né, esse time de São Paulo tinha o Nestor, que hoje tá no profissional, tinha o Antony, que hoje é São seleção, né, o Rodrigo Costa, que também que foi há pouco tempo capitão do profissional de São Paulo também, então o time deles era muito bom. muito bom. E aí você foi profissionalizado, daí pra frente você se profissionalizou. Aí eu subi com, eu acho que eu tinha 19 anos. Isso. 19 anos, definitivamente, né. Eu tinha Ah, aqueles 3 meses com o Lisca, mas aí com o Osmar Loss, definitivamente subi você para o profissional. então você tornou um atleta profissional do futebol. Uhum. E aí depois como que foi? Aí veio pandemia, veio um monte de coisa, aí você teve fora, você jogou em 2 ou 3 times, né, eu lembro, acho que é 3 times para falar certo aqui, Uhum, 3 times fora do Guarani e voltou para o Guarani. Você esteve lá em Sergipe na época da pandemia, que deu um trabalho até para você voltar de lá, né, porque foi a época que pegou a pandemia. Aí você volta para cá, depois você vai para o Boa de de Varginha. Varginha, do Boa você tem até aí para quem quiser, gente, depois procurar aí, tem um golaço dele jogando no Boa lá contra o Brusque de lá de Santa Catarina, né. O Uhum, gol que eu guardo aquele gol eu guardo comigo lá. Tem um gol bom também, que é o gol contra o São Paulo, o gol de cabeça no Brinco de Ouro, uhum. também é gostoso para ver. Mas aí o Pedro volta e vai para o Monte Azul, é isso? Jogar uma série A3. A2. A2, A2. É, tem o Paulistão A1, que era na época o Guarani disputava, né, e a E Série A2 que onde eu fui emprestado pelo Monte por Azul. por Monte Azul. Aí você teve um período lá, já casado, a mulher aqui e você em Monte Azul, é isso? É. Conta essa história aí. Você depois nós vamos falar da parte religiosa disso, entrar nos meios religiosos nossos, nós somos todos cristãos evangélicos, vocês sabem disso, e a gente fala que sempre onde a gente anda, Deus anda junto com a gente, né, todos os nossos processos, todos os nossos projetos é baseado com Deus na frente, né, a gente pede orientação de Deus para fazer as coisas. E o Pedro foi para o Monte Azul e depois voltou, e aí eu vou concluir a fase dele do Monte Azul com uma frase que eu ouvi dele aqui no último jogo contra o Bragantino. Eu acho que você nem vai lembrar disso, mas eu lembro dessas frases. Uma frase que ele falou quando ele entrou no carro, terminou o jogo, terminou o campeonato, já dispensado para voltar para casa, liberado, e ele entrou no carro e falou: "Ufa, hoje eu vou poder tomar um banho de pé descalço". Porque lá o banheiro não tinha não te dava condição para você tomar banho você tinha que tomar banho de chinelo, é isso? É. É, o futebol ele é uma caixinha de surpresas, né. O Guarani, obviamente, assim, Série B, estrutura,
um Campinas, uma cidade grande, Guarani é um time de tradição, então ele te proporcionava estrutura, um bom salário, eh, torcida legal, a torcida que apoia, enfim, é um baita de um clube, né. Mas nas divisões, menores aí, A2, até a Série C melhorou bastante agora nos últimos anos, mas, na Série C, assim, já tem um pouquinho menos de estrutura, né, e lá no Monte Azul é uma cidade bem pequena, né, é um clube muito legal, mas, assim, tinha pouca estrutura. Parecia uma estrutura, assim, de categoria de base, sendo bem sincero, assim, o que eles nos proporcionavam lá. Sim. Mas eu nunca fui de reclamar ou de murmurar, pelo contrário, né, eu era muito feliz lá com os rapazes, a gente treinava, se divertia, mas tinha essa dificuldade lá, né, do banheiro do vestiário e tal, enfim, alagava um pouquinho, então você tinha que tomar você tinha que tomar banho de chinelo, você não podia tomar banho descalço lá não, de jeito Não. nenhum. Então, aí o Pedro muda depois disso, recebe uma proposta por Confiança, desiste dessa proposta e fala que vai parar de jogar bola. Como que é isso? Conta pra mim, como é qual que é o tempo que você levou em oração ali, conversando com a esposa, que sempre te apoiou? Que você como que você toma uma decisão, um moleque de 20 anos, né, 21 anos você já estava? Não, eu tinha 23 já, pô. 23? É. Ué, você tem 24 agora, faz Não, um ano só? foi ano passado, Ué, foi ano então passado. tô desatualizado. Já tinha 23 anos, aí você pede e pensa, repensa a sua vida profissional e fala: "Eu vou parar com o futebol". Aí eu queria que você fizesse até agora uma fala, Pedro, e olhasse para a câmera ali, porque tem muitos jovens que estão nos assistindo, muito jovem que vai ouvir essa entrevista, que vai ouvir essa conversa nossa, e que sonha em ser um jogador de futebol, né, sonha, sonha, todo mundo sonha. Eu não sonhei em ser jogador de futebol, mas eu sonhei que eu teria um Messi lá dentro de casa, né, eu achei que eu ia ficar rico, ia para Espanha, ia ficar sossegado e o filho ia me bancar, mas não vai bancar de outro jeito. Mas como que é isso pro jogador? Você tem lá você viveu o futebol, nós falamos aí dos 8 anos, no 12 anos é que foi feito o teste, mas de 8 anos você já jogava esses jogos aqui, e de 8 anos até 23 anos, olha quantos anos são, né. E você, de repente, você, fala: "Não, eu não quero mais", dá um corte na sua vida e fala: "Eu vou traçar outro meio profissional". Conta aí pra gente como é que é isso. É uma decisão difícil ou muito difícil, né? É, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, né. Disparado, assim, mas a questão é que não foi do dia pra noite, né, eu sempre refleti sobre minha vida, sobre carreira, sobre o porquê eu existo, e assim, se você só vive os dias e pensa na questão sim simplesmente do trabalho, do que você tem ali como benefício do futebol, realmente o futebol ele traz muitos benefícios para o atleta, né. É óbvio que existem as dificuldades, eu posso entrar nisso daqui a pouco também, mas o futebol, como eu postei recentemente, ele você tem a facilidade de trabalhar, entre aspas, poucas horas por dia, porque eu chegava no clube 8 horas da manhã, 11h30 da manhã eu estava saindo do clube já. É óbvio que você tem que cuidar do seu corpo depois, é óbvio que você tem que descansar, é óbvio que você vai fazer um treino extra, tem que se cuidar. Mas se você for um jogador, eh, que quer só treinar as 3 horas e meia por dia, você vai treinar as 3 horas e meia por dia e vai receber o seu salário no fim do mês, Certo. entendeu. E, é óbvio que você tem que desempenhar dentro de campo, mas o clube te contrata para você treinar e jogar. Então, o que você faz para o seu desempenho é responsabilidade sua, né. Mas eu sempre refleti sobre tudo isso, sobre vida e tal. O futebol, eu fui percebendo que ele é um meio muito mais difícil do que parece, do que aparenta ser. Milhões de brasileiros sonham em ser atleta de futebol. Eu estava numa posição privilegiada de ter jogado 3 Série Bs, 3 Paulistão, então assim, estava num clube que era bom, já tinha estava construindo um nome, porém, eu sempre sonhei em jogar em alto nível, né. O que estava acontecendo? Eu tinha pouca minutagem.
Explica melhor, o que que é pouca minutagem? É poucos minutos de jogos, é isso? Poucos minutos de jogos, na onde eu gostaria de ter, né. No Boa Esporte eu joguei um turno inteiro de série C, isso é legal, isso é como se fosse um currículo. Imagina um currículo, você estava numa boa empresa, mas de estagiário, tô supondo aqui que era meu caso no Guarani. Então eu joguei 4 jogos apenas no Guarani, de forma inexplicável, assim, porque mudava treinador, os treinadores vinham, me elogiavam, gostavam de mim, a torcida gostava de mim, a imprensa me elogiava, eu a imprensa gostava tanto, assim, que eu cheguei até a dar uma coletiva uma vez sem estar jogando. Então, os atletas, os companheiros de equipe também não Sim. conseguiam entender. E, assim, de forma inexplicável, eu não tinha oportunidades pra jogar. Eu senti como se fosse Deus. Deus mesmo fechando as portas, assim, pra mim. Porque no Guarani, né, É porque isso que a gente vai falar daqui a pouco. Você acha que então teve ali a mão de Deus para mudar o seu curso? me direcionando, né, pra uma decisão. Com certeza, isso eu não tenho dúvidas, porque eu sempre orei, sempre fui muito perseverante, sempre fui muito respeitoso quanto às escolhas de treinadores, quanto a, um companheiro de equipe estar jogando no meu lugar. Isso sempre fui muito respeitoso, sempre esperei meu tempo. Mas as coisas não aconteciam pra mim, e eu acabei, como eu disse, tendo pouca minutagem, pouca sequência de jogos, portanto, eu não tive uma abertura de mercado que a gente fala, né, os Aham, clubes aham. da onde eu gostaria de atuar Te convidarem para é, estar participando do exatamente, ter proposta, então eu acabei não tendo essas propostas, né. Tive outras propostas de clubes de menor expressão, onde eu optei, por exemplo, no caso do Boa, eu fui, joguei, foi bom. A gente acabou, sendo rebaixado naquele ano lá. Eu fui já sabendo desse risco, mas eu joguei bons jogos, fiz bons jogos. Fui pro Monte Azul também, que era um clube de menor expressão, para tentar aumentar minha minutagem, para tentar abrir mercado também. Foi algo que não aconteceu também. Então, assim, eu dei essa oportunidade a mim mesmo, assim, de: "Não, eu vou pra tentar dar algum passo pra trás pra mim dar passos pra frente". uhum. Então eu tive essa consciência, eu falei: "Às vezes vai ser preciso", mas acabou que não aconteceu. Outras coisas que aconteceram na minha carreira também, não sei se você lembra, depois que eu voltei do Boa, que era naquele ano de pandemia, eu voltei e treinei um mês com o Guarani. O treinador que estava no Guarani na época era o Felipe Conceição. Sim. E eu tinha propostas pra sair do Guarani, que era um clube, assim, que, como eu tinha vindo da base, eu sentia que tinha um pouquinho dessa restrição, o jogador da base geralmente sofre um pouquinho mais mesmo. Eu falei: "Não, eu vou sair do Guarani e vou pra outro clube de série B", que na época eu tinha uma proposta de um outro clube de série B. E na conversa com os meus empresários, isso estava quase 100% definido, né, que eu iria pra outro clube. Uhum. Porém, o Felipe Conceição, ele gostou de mim, me chamou na sala dele, que era o treinador do Guarani na época, falou: "Fica, renova seu contrato, não sai, que eu vou te utilizar no Paulistão". Certo. Então beleza, aí o que que eu fiz? Um jovem, pô, o treinador do Guarani tá falando que vai me utilizar, eu vou ficar então, né, eu tô perto de casa, e tal, tô casado, tenho um apartamento aqui, não vou tomar essa decisão, vou aguentar um pouquinho mais, porque eu acho que chegou minha hora, né, eu estava voltando de bons jogos, eu era titular no Boa Esporte, então já tinha um pouquinho mais de bagagem, vou ficar. Beleza, fiquei, renovei o contrato, ele deu 15 dias pra gente de férias, foi nesse meio tempo que eu casei, né, Aham. que foi naquele ano lá que o Paulistão acabou em Janeiro. janeiro e começou o Brasileiro acabou em janeiro e o Paulistão começou em fevereiro. E aí nesses 15 dias ele teve uma proposta do Cruzeiro e foi para o Foi Cruzeiro. embora, te largou na mão. E aí eu fiquei, na época veio outro treinador, e acabei não tendo a oportunidade de novo. Então, assim, realmente, de forma inexplicável, assim, as coisas foram acontecendo e as portas foram fechando para que eu tivesse essa sequência de jogos na onde eu gostaria de estar. E aí são várias reflexões, por exemplo, eu sempre fui um cara que não fiquei tanto na bolha do futebol, eu sempre gostei de estudar outras coisas, conversar com pessoas de outros assuntos. Você é empreendedor, então eu sempre gostei de empreendedorismo, sempre gostei de saber sobre empresa, sempre gostei muito de ler. Então, assim, Aham. eu me sentia capacitado, assim, eu falava: "Eu não sou só um atleta de futebol, eu tenho outras capacitações". Eu sei que isso poderia ser um diferencial pra mim no futebol, mas,
isso poderia ser um diferencial, não quer dizer que era um diferencial, porque na verdade o que importa mesmo no futebol é o seu desempenho dentro de campo, né. Aham. Mas eu não tinha oportunidade de desempenhar dentro E de aí campo onde que eu tinha. você teve essa tomada de decisão. Mas antes da gente continuar falando para onde você foi, para onde você vai e onde você quer chegar, eu só quero falar um pouquinho com você aqui que está no Café Cast da rádio Café e Prosa. Você vai ouvir isso na íntegra daqui já já, na íntegra do nosso YouTube. Você participa, se inscreva, dá seu like lá, compartilhe com as pessoas, porque eu preciso fazer engajamento. É isso que chama? Engajamento? Engajar. O CaféCast é novo, gente, é recente. Nós estamos aí no terceiro episódio da série e eu quero trazer mais pessoas. E hoje eu quis trazer aqui o Pedro Acorce, meu filho, para falar um pouquinho disso daí. E agora eu quero falar com ele sobre por que é que ele parou, eu já disse, e por que ele quis chegar onde está hoje como empresário, né, Pedro? Você hoje é um empresário do ramo de transporte, é isso? É, eu tive a oportunidade de trabalhar contigo, né, tô me tornando Então deixa empresário. eu fazer um parênteses, eu vou contar essa história. Quando o Pedro chegou, tomou essa decisão, porque o Pedro é muito formal, gente, é assim, tudo que ele faz é certinho, determinado, ele pensa, ele antes de tomar uma decisão, ele reflete, ele ora, ele busca Deus, e ele faz as coisas. E ele nos convidou para uma conversa em casa, sempre já casado, que ele tinha um assunto para tratar com a gente. E a gente não sabia direito o que que era o assunto, mas ele foi lá e leu um texto dessa tomada de decisão. Contou tudo por que ele estava fazendo, os minutos que ele ia ficar fora da família, longe da esposa, não sei o que e tal. Ele considerou tudo na balança para tomar a decisão. E na época, é claro que como pai eu brinquei aqui, você sabe disso, eu brinquei que eu tinha a ideia de eu ter lá dentro de casa um grande profissional do futebol ganhando milhões, como muitos ganham, né, e outros nem tanto, que a gente tem colegas. Poucos ganham. Poucos ganham. E a maioria nós temos amigos que hoje ainda insiste no futebol, aí tá martelando, como diz aí, tá aí batendo. Quem Uhum. sabe um dia pode acontecer, mas a gente sabe que tá lá sofrendo o salário pouco, falta de receber nos times menores, tal. Mas quando o Pedro tomou essa decisão, eu falei: "Caramba, o meu sonho do futebol, do profissional, diluiu, acabou. Castelo acabou. Então qual que é o sonho?" Aí vem a parte mais feliz que eu falo, até hoje eu falo isso para todo mundo com a maior consciência, que ele chegou para mim, eu, como tenho algum conhecimento em Campinas, a gente frequenta uma igreja de grandes empresários, a gente tem amizade com grandes empresários em Campinas. Na minha cabeça, o Pedro chegaria para mim e falava: "Pai, eu vou parar com o futebol e você procura um amigo seu de alguma grande empresa, um diretor, alguém, e me consegue lá, me colocar lá como empregado, me coloca lá como funcionário dessa empresa, procura fulano de tal". Não. Ele chegou para mim e falou assim: "Pai, eu quero trabalhar com você". E isso me encheu de orgulho, viu, Pedro? Essa que é a verdade, eu falo isso para todo mundo e você sabe disso. E quando ele falou: "Quero trabalhar com você", eu vi que tudo que eu tinha transmitido para você veio em benefício. Por quê? Hoje o Carlão, gente, mais de 60, tá? Eu não vou falar a idade certa aqui não, mais de 60. Com uma empresa de 15 anos que é a nossa transportadora, que tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para fazer. Eu sou da moda antiga, eu sou representante comercial, todo mundo sabe disso. Sou vendedor que gosta ainda de catálogo, eu gosto ainda de mostrar a foto do produto. E o Pedro veio de uma outra situação, mais tecnológico, mudando a empresa, transformando os anotados do caderno, né, Pedro? Aquelas coisas que estavam lá no caderno, de falar com o cara por WhatsApp, não anotar nada, não formalizar. E o Pedro veio para dentro da transportadora, ele já tinha uma cota de participação na empresa e ele continua hoje tomando frente da transportadora. Que é a virada de chave para você de um profissional da bola, um cara que era todo dia ali orientado por um treinador, hoje você tem que tomar a decisão. Como que é isso para você hoje? Você hoje é o que toma a decisão dentro da transportadora. Eu brinco em casa, eu falo: "Ó, o patrão", falo para minha esposa, falo: "O patrão mandou fazer isso hoje, o patrão mandou fazer aquilo". Mas na brincadeira, porque a decisão ali tem que ser muito mais sua, porque você realmente que vai assumir. Como que é essa mudança do jogador de futebol, o cara que via lá como é que chama? O glamour do futebol, os holofotes, hoje ser o dono de uma transportadora no segmento de supermercados, aí trabalhando com mercadoria fracionada, com carros pequenos.
um outro segmento? É desafiador, né. Eu lembro que no começo, a minha primeira pergunta pra você foi: "O que que é a nota fiscal? O que que significa faturar?", né. E eram palavras que a gente não usava no É, futebol, né. Então, assim, era 4-3-3 a linguagem, né, subir é, pressão, descer pressão, assim, é desafiador, né. Mas eu sempre gostei de desafios e sempre me senti capaz também, assim. Sei que eu demoraria um tempo para aprender, sei que eu teria que ter paciência, mas eu cria que eu poderia aprender, dedicação e tal. Enfim. E aí foi isso, primeiro entendendo qual é todo o processo, né, o porquê que a gente fazia o que fazia, o porquê que a nossa transportadora existia, eh, quais eram os nossos diferenciais, o que que a gente poderia melhorar. E é muito recente, né, faz eu acho que 1 ano e poucos meses que a gente tá junto lá, e ainda a gente tem muita coisa pra melhorar, mas eh, eu tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô aprendendo um novo segmento. A questão que você falou de antes de ter que acatar algumas coisas de um treinador e seguir para também agora ter que dar uma direção, é algo desafiador também, mas eu sempre nos clubes onde eu passei, eu sempre me coloquei à disposição para essa posição de liderança também, e é algo que eu sinto, assim, que Deus colocou no meu coração de poder ouvir as pessoas e poder dar uma direção. É óbvio que às vezes você precisa ser firme, às vezes você precisa tomar as decisões de acordo com suas convicções, mas também ponderar o que o grupo está falando, o que o time está falando. Então essas coisas, você falou no começo, a gente investiu no futebol e tal, esperando alguma coisa. Eu creio que a gente investiu e a gente colheu muita coisa, porque o futebol me ensinou muita coisa, sabe? Da questões de princípios, de valores, de competitividade, de trabalho coletivo, de resiliência, de persistir, de perseverar. Isso o futebol nos ensina demais, assim, eu creio que é a melhor. Esse é o conselho que você daria hoje para uma criança que está sonhando com o futebol? De aprender mais lá dentro para trazer depois para a vida que a gente chamaria de uma vida de trabalho secular, sei lá como que é o termo. Na verdade, assim, eu falaria isso pra alguém que é atleta de futebol e que, assim como eu, tem, a dúvida, como eu tive, né, a dúvida de: "Pô, será que eu insisto no futebol? Será que eu paro, tento uma nova história, tento um novo segmento?" Porque muitos amigos meus conversam comigo assim: "E como é que foi tentar um novo segmento?" Porque às vezes eu sinto que eu preciso parar também, mas eu não sei fazer outra coisa, as pessoas falam pra mim, né. Na verdade a gente sabe muita coisa, sabe, o Então você jogador tá hoje você é mais um consultor de quem está nessa faixa aí de seguir ou não? algum Você tem acompanhado, eu sei de muitos amigos seus que tá também passando por essa fase sua, e é. eles para tomar essa decisão eles ficam na dúvida, é isso? O meu ciclo de amigos de atletas de futebol é muito grande, né, porque a vida inteira fazendo isso, então eu conheço muitos atletas de futebol da minha idade. E muitos sim, têm essa dúvida de achar que não são capazes de fazer mais nada, e como que eu vou contar pra minha família, o que que as pessoas vão achar de mim. É verdade, Mas né. assim, em questão de capacitação, o futebol, ele é uma baita de uma faculdade, uma baita de um ensino superior, se eu posso falar assim, porque o que o futebol ensina, eh, poucas poucas universidades Mas o ensinarão. futebol atrapalha a coisa da religião? Você sendo um cristão, alguns princípios conflita ali com o futebol ou não? Os princípios nossos cristãos conflitam com o mundo, né, com o mundo inteiro, então qualquer lugar que você for, você vai ter Vai conflito. ser vai ser contestado e vai É, conflitar. o mundo jaz do maligno, né, então e a gente tem que viver no mundo, mas não pertencer a ele, né. E isso não só no futebol, é óbvio que o futebol, por ser um meio, isso eu digo em não todos os casos, tá, porque quando a gente fala assim: "Ah, o futebol é um meio de muito dinheiro, de muito", não, o futebol não é um meio de muito dinheiro. Não é? Não, não é. Alguns segmentos do futebol brasileiro são, Série A e Série B são, beleza, pagam bem e tal. Série C, beleza, também agora tá ficando bom. Mas a grande maioria dos atletas não recebem muito dinheiro. A grande maioria dos atletas não tem fama, não são conhecidos. Eles trabalham, se dedicam, cuidam do corpo, mas eles não recebem muito dinheiro, entende? Então assim, mas entenda o que eu quero falar. Aonde eu estava era um clube Hã. grande, tinha uma boa torcida, então é um meio, assim, que envolve dinheiro, é um meio sim que envolve fama, e óbvio que isso tudo potencializa, né.
a questão de bater de frente com seus princípios, os seus valores, nós que somos casados, nós que cremos, em um Deus que é o Senhor de todas as coisas e a gente não serve ao dinheiro, então isso sim potencializa, né. Mas, cara, se você for um cristão, você vai ter que lidar com isso em qualquer esquina, né, É. porque os princípios do mundo Não, eu não quis condizem com o perguntar isso nosso. porque eu vejo aí pessoas que sonham com o futebol para isso. E aí vamos voltar lá, porque nós estamos indo e voltando, né, na mesma história do futebol, mas o assunto que eu quero falar é da sua fé hoje na transportadora e o que que você almeja daqui para frente hoje. A transportadora hoje é um sonho seu de fazer ela andar, crescer, evoluir? É isso daí ou você pensa que a transportadora vai ser daqui uns dias você não vai chegar para mim e falar: "Pai, agora eu vou montar um caldo de cana". Cara, eu tenho pensado, pai, recentemente, desde dessa transição do futebol, que o trabalho ele é um meio só Hum, para um fim, sabe, ele não é o nosso objetivo, assim, maior. Então por isso que quando eu entendi isso, a transição da minha carreira do futebol foi um pouquinho menos penosa, menos dura. Porque eu penso que o trabalho ele tem que servir para alguma coisa, entendeu. Então, a transportadora hoje, ela é um meio para mim, é um meio para mim, me sustentar, é um meio para sustentar minha esposa, o meu futuro filho que tá vindo aí. Aê, nossa, já deu a dica, gente, já falou já o que a gente ia deixar a cereja do bolo eu queria deixar para o final, já não se aguentou aqui e já se entregou, vai ser papai aí, depois eu vou contar para vocês como que o Pedro faz as coisas que eu falei que é bem certinha, e eu quero falar para você que até para ter filho é É, marcado, é definido. bom, mas então, é um meio para a gente sustentar, é um meio para oportunizar, Sim, pessoas, né, para sim. dar oportunidade para pessoas, mudarem de vida, é o que a gente sempre pensa e fala lá, né, "Pô, se o cara tá dedicado, por que a gente tem que esperar que ou uma empresa grande venha e contrate-o e tal, para ele poder mudar de vida? Por que que a gente não pode oportunizar uma Ah, mudança, um isso, salário melhor, isso. uma posição diferente, oportunizar cursos, né?" Eh eh ferramentas para ele se desenvolver, né, então eu penso assim, o trabalho, eu penso nele hoje como um meio, pra gente abençoar vidas, pra gente se sustentar, pra gente alcançar lugares. Então assim, eu penso sim que a transportadora pode crescer muito, que ela pode ser muito bem-sucedida financeiramente e que a gente pode oportunizar, jovens, que a gente pode melhorar a vida de homens e de mulheres, enfim. Mas assim, eu não sei o que que Deus quer pra gente daqui, sei lá, 10, 15 anos. Quem sabe a transportadora não foi um meio durante esses Tem. 30 anos, vamos falar 15 para trás, mais 15 pra frente, pra gente construir outra coisa, entendeu. Então, Aham. assim como eu achava que eu ia ser atleta de futebol até os 35 e depois eu ia ser treinador até os 55, hoje já Você mudou não tudo. você falando nisso, vamos voltar no futebol, porque a sua vida tem um ano só de transportadora, então tem pouco assunto. No futebol a gente tem mais assunto. Você não pensa nisso, em fazer, uma carreira como treinador, como esse tempo a gente brincou, você teve a oportunidade aí de uma rádio que te convidou para comentar, como comentarista, como nada disso? Você não Ah, eu gosto de futebol, eu gosto bastante de futebol, eu creio que eu aprendi muito no futebol, creio que eu conheço bastante de futebol, tenho contatos no futebol, tive a oportunidade de voltar para o Guarani um tempo atrás aí em uma outra função, mas eu penso tento pensar um dia de cada vez, né. A palavra de Deus diz pra gente viver um dia de cada vez, não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Então eu tento viver um dia de cada vez, quem sabe, daqui a algum tempo, tenho uma convicção no meu coração que é o tempo certo de eu voltar, e aí só Deus sabe, né, aham, mas assim, hoje não, hoje eu penso em crescer lá no transporte, na distribuidora, da gente conseguir, firmar e penso num futuro lá, hoje, na empresa, né. certo. Mas daqui a alguns anos, não sei, não dá pra dizer que não e não dá pra dizer que sim. E aí vem a sua coisa com a sua fé, você é de uma igreja aqui, é membro de uma igreja, na Nazareno Central de Campinas, e hoje você tem cargo de liderança lá dentro da igreja. Você tem alguma você cuida de alguma coisa, você gosta dessa coisa de cuidar de pessoas, como que é?
Eu gosto de servir sim. Hoje eu sirvo na juventude, né, na Sim. JNI, que é nosso Ministério de Juventude da Igreja do Nazareno Central, e dentro da JNI a gente tem alguns ministérios, né. Tá. E hoje eu sirvo no Ministério de Homens, né, que é o Confra, e sirvo O que também. que é o Confra? Explica para mim um pouquinho do Confra. Confra não é uma confraria? O que que é o negócio? É, só que é a abreviação, né, e ele é o nome que foi dado para o Ministério de Homens, de Homens. jovens, né, de Homens jovens, homens porque eu jovens. nunca fui convidado para esse Confra aí. Você tem o homens de honra, né. Você já é cabelo branco, você vai para o homens de honra, você não vai para o confra. Eu vou E para e aí é um ministério que a gente fala com homens, que nós homens nos reunimos, abrimos nosso coração, abrimos a Bíblia e vemos o que Deus tem para nós. É tá. basicamente isso. O Confra é aquele que tem o pessoal da leitura, dos livros, troca informação sobre livros, essas coisas. Sim, a E gente tem tem 3 grupos. o Alcance que chama o E o alcance é o Ministério de Justiça e Evangelismo. Então, assim, nós temos projetos, né, sim, sociais e fazemos evangelismo também. E eu faz sirvo também nesse ministério, é. e aí vocês levam a palavra através de quê? Parece que tem alguma coisa vinculada com futebol aí, tem o futebol da terra, o futebol Tem da um projeto de futsal dentro do alcance, né, que acontece aos sábados na futebol de salão comunidade ali. do Gênesis. É, futebol de salão. Então, os meninos fazem lá o treinamento, depois do treinamento tem uma palavra acompanhada de um lanche, né, porque Sim, a maioria deles ali, às vezes chega com muita fome, né, não tem muito o que comer em casa, então a gente leva um lanche lá e faz também o leva uma palavra para eles. certo, alimenta espiritualmente e É, fisicamente. é. Tem que pôr comida, né, porque não escuta nem a palavra, né. Com fome você não consegue dar Barriga fala mais alto do que o a cara que tá barriga fala mais falando. alto. E aí tem agora no final do ano um trabalho maravilhoso, vocês vão fazer aqui em Campinas, para quem não sabe, nós temos uma comunidade aqui chamada Cafezinho, é isso? Para quem não conhece Campinas, É a fica comunidade do na Gênesis, né, na verdade eu acho que o ginásio é o ginásio do cafezinho. ginásio é o ginásio do Cafezinho, é um bairro aqui de Campinas, fica na região aqui da Dom Pedro, que corta Campinas para ir para o Rio de Janeiro. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo de outro lugar, esse bairro lá tem as crianças carentes que vocês fizeram a opção de trabalhar ali. Isso, exatamente. O pessoal que já estava servindo lá viu ali uma oportunidade, uma comunidade que precisava e investiu as forças Certo. ali. E aí a igreja também, através do ANA, a gente não assiste só esse bairro ali, não assiste só essa comunidade. Nós temos aqui mais de 4.000 crianças no ANAS, nas naves mães da prefeitura e em outros bairros de Campinas, sendo também assistida. É que o Pedro, através desse ministério dele, está nessa localização com mais de 500 crianças lá, não é isso? Na verdade, sim, o ANA tem mais de 500 crianças, né, Não, o ANAS tem 1.000 crianças. isso, tem E muitas ali crianças. tem 400 crianças que tá nesse bairro. Na comunidade do Gênesis, ou onde a gente faz lá o projeto de Isso. futsal, tem umas 80, 90 crianças. 80, 90 crianças. É. E esses presentes você vai trazer gente que não tá no O que você está se referindo ao Natal Feliz, que Natal é Feliz. o evento que a gente vai fazer no dia 9 de dezembro, que é um dia onde a gente vai reunir, as crianças do Gênesis e as crianças que estudam no ANA, No no ANA ano. Nilópolis, porque as 2 comunidades são uma do lado da outra. São vizinhas ali. Isso, então a gente vai fazer um evento para as 2, tanto para as crianças lá do Gênesis, quanto para as crianças do ANA. Ah, tá. E voltando aqui pra transportadora, voltando pra família, voltando pra coisa, Pedro vai ser papai. Você papai. Vai ser papai. Ficou gente, essa história do Pedro ser papai, eu vou falar que eu passei um sufoco. Ficou mais de 15 dias, a informação chegou pra mim. Aí eles foram em casa, de novo com as formalidades do Pedro, marcou um jantar, tal, tal, tal. Nos surpreendeu com essa bela notícia, coisa gostosa de ouvir. E aí eu não podia falar nada para ninguém. Eu gravei podcast com o Luiz Lauro, gravei podcast com o Canarinho, e sabendo da história, não podia em momento nenhum falar isso, porque se eu falasse, tem uma pessoa que está aqui nos ouvindo e assistindo aqui, sentada no sofá do lado aqui, que ela mataria, né, a Sara eu acho que enforcaria. A Sara eu acho que ia nos Aham. enforcar. A enforcar a mim, no caso. Uhum. E aí ficou aí nós marcamos agora no dia 20 oficializamos. Algumas pessoas mais chegadas já estavam sabendo, o caso dos pais dela,
nós aqui, mas a família e publicado através das redes sociais foi agora no dia 20 aí que contou essa história. E o Pedro, aquele que eu estava falando, da coisa de fazer a coisa muito certinho, né. Ele programou. Eu não sabia, depois a minha filha, a irmã dele, me mostrou um áudio, um vídeo, onde ele já estava programando lá no começo, em janeiro, voltando de uma viagem que a gente estava fazendo, ele falando que a Sara ficaria grávida em outubro. E aí, para ajudar, parece que a programação do nascimento do bebê aí, que a gente não sabe, eu torço para uma mulher, então vou deixar registrado aqui para uma mulher. Mas é claro que se vier um homem também será muito bem aceito. Mas a brincadeira que a gente está fazendo é que eu tô na torcida por uma menina. E ele fez a coisa tão programada, muito possivelmente, a criança nasce no dia do seu aniversário. É, isso não foi muito programado não. Isso aí foi sorte Então, mesmo. Mas pra é, fazer isso também não dá, né, não dá pra é, fazer esse tipo de programação. a previsão É, é pode no nascer dia lá do meu dia 20, aniversário. dia 30, tal, mas a previsão é que seja dia 26 de 40 julho. semanas dá no dia do meu aniversário. 40 semanas dá no dia. Se for uma cesárea, você consegue levar, mas vai ser cesárea ou vai ser parto normal? Vamos falar disso já? Ah, Sara, nós queremos parto normal, né. Parto normal. Nós queremos parto normal, até porque a gente tem casamentos próximos ali, então se for cesárea, um pouquinho mais difícil a Tem recuperação, casamento né. de amigos já depois do nascimento? Temos 2 casamentos. Aham. Olha só. E aí vai. Então o Pedro é muito programado, o Pedro faz as coisas e ele tem essa coisa das coisas acontecer, né, na verdade é acontecimento que Deus coloca na sua vida. O Pedro com 12 anos de idade decidiu descer as águas e se batizar, e quando ele entrou, a nossa igreja tem a característica de ter um curso, né, a gente faz lá prepara as pessoas para o batismo, se bem que você que quiser batizar, você pode batizar hoje, né, não existe, não tem que ter escola para batizar. Você tomou a decisão de se batizar, pode descer as águas hoje. Mas, na nossa igreja tem uma preparação, tem uma escola, tem todo um estudo. E o Pedro, quando foi fazer o estudo, ele não foi nem pensando nisso, mas quando ele viu a data do batismo, foi no dia do aniversário dele, olha só, né. Uhum, foi mesmo. Foi no dia e não foi lá pensando, ó, pegou o calendário e mediu, porque o curso de batismo da Uhum, igreja é geral, é para todo mundo, não era um curso especial para você. Então verdade. e aí foi também. Então tem essas coisas da sua vida que é muito É interessante, né. interessante, muito frequente, né, muito legal você ver isso, né, É porque as coisas interessante. acontecem com você de formas muito legal. E voltando lá que a gente estava comentando aí da empresa, a empresa tinha sido preparada antes por uma situação, colocada no seu nome, já uma parte das ações da empresa para o seu nome, e você vem e eu achando que você ia só ficar com o nome na empresa, de repente você vem para dentro da empresa, a empresa já era sua, então não tinha como negar a sua chegada. Quando você pediu para ir trabalhar, não tinha como, porque você falava: "Não, então me Era dá eu minha". mesmo que autorizava mesmo. Você mesmo que autorizava. Porque o que que ia acontecer? Você fala: "Não, se eu dissesse: 'Não, não quero você lá'", fala: "Então me compra a minha parte, que eu vou montar a minha". Então, isso tem acontecido de uma forma muito legal, né, você vê a mão de Deus, cuidado de Deus na sua vida com isso. Sim, é verdade. Deus, ele ama todos incondicionalmente, né, mas as coisas que ele faz na minha vida é muito legal, eu sou muito São grato a dele. são muito especial, né. Todo mundo tem as suas tem as coisas especiais com Deus, né, eu também tenho muito testemunho com Deus, Deus tem feito muito na minha vida, muita coisa e você sabe disso, você acompanha já há 24 anos. Uhum, E mas o que a gente tem feito é tudo primeiro para Deus. E não uhum. pensar no retorno, né, deixa que Deus faz. Você não precisa fazer: "Ó, eu vou dar isso para conseguir aquilo. Ó, eu vou fazer uma oferta porque Deus vai me abençoar aqui", não. Você faz e as coisas fluem, A gente faz porque a gente já recebeu tudo que a gente tinha que receber, né. quer. Nós éramos pecadores, não merecíamos a graça de Deus e ele deu o filho dele por nós, né, então assim, a gente já recebeu, na verdade, Já tudo que a recebeu, já gente tá tinha que a conta receber. tá paga, né. É, a gente faz A como conta gratidão a a ele, né. conta já tá paga. É. E o Pedro, todo mundo fala que eu sou um cara que gosta eu gosto de fazer isso, de ajudar pessoas, de estar participando da vida de pessoas, e você também puxou um pouco disso, né, de querer fazer isso, e faz com maior
Mais do que eu faço ainda, Ah, então. mais que você faz não, tô começando. Mais do que você faz não faço não. Eu tô começando, né, você nos ensinou, né, a isso, a generosidade, a pensar no próximo, até mesmo antes, às vezes, da gente, né. Hã, E você me ensinando isso, eu vendo na palavra de Deus que essa é a vontade dele para nós, né, então não tem um por que não fazer, né. E a palavra de Deus diz, e a gente tem experimentado isso, eu, a Sara, que é melhor dar do que receber, né. Há mais alegria em dar do que receber. Então é um privilégio, quanto mais você ajuda, quanto mais você faz pelo próximo, mais feliz você é, então não tem por que você não fazer. certo. Jé, nós estamos aqui no Café Cast, nesse episódio maravilhoso, eu entrevistando, olha que coisa gostosa, eu poder entrevistar meu filho, meu querido Pedro aqui, falando com a gente da vida dele, desse tempo dele hoje com 24, Pedro? 24. 24 anos, eu não posso errar, né, como é que pode um pai errar Uhum. do filho. E saber que a gente vai ter muita coisa para contar aqui ainda, através do Café Cast. Quero falar que é um oferecimento aqui da Lô Suca que nos patrocina, manda esses produtos maravilhosos aqui, que o pessoal do estúdio aqui fica só de olho. A hora que termina aqui, Pedrão, isso aqui já acabou, já É boa, acabou. Então, o realmente é boa. pessoal vai se degustar aqui dos produtos sem lactose, dos produtos zero açúcar da Lô Suca. E a gente está ali, um trabalho gostoso, um trabalho para levar aqui através dessa palavra simples, gostosa, aqui essa conversa. Eu espero que Deus use a nossa conversa para levar para pessoas, ter como espelho o que nós estamos falando aqui. Essa que é a verdade. O Café Cast nada mais é do que isso, levar uma conversa gostosa, sem muita pretensão, para as pessoas entenderem na simplicidade o que Deus pode fazer na nossa vida, tá Amém, bom? amém. É Eu isso. quero agradecer a Sara que está ali, a Sara não quis aparecer, porque ela falou que não estava preparada para estúdio, ela estava preparada pra casa da mamãe. Ela ia Uhum. pra casa da mãe, só que a gente estava um pouquinho atrasado, resolvemos gravar primeiro aqui. Mas é isso daí, o Café Cast da próxima semana, eu não sei quem virá, mas Deus sabe, e eu quero trazer para você aqui essa mensagem de esperança através do nosso programa. Café Cast, que é da rádio Café e Prosa. Todos os dias, gente, 24 horas. Olha que coisa gostosa. Você que fica aí ouvindo coisas, aquelas músicas que arrastam o chifre no chão, para com isso. Vem ouvir a rádio Café e Prosa todos os dias, músicas sertanejas, gospel, música gostosa, louvores. Agora o Lucas está remodernando, como é que é? Remodelando a Rádio Café e Prosa. A Rádio Café e Prosa agora tem uma programação das 5 às 8 com músicas sertanejas gospel e depois louvores. Tem lá Cassiane, Fernandinho, tá fazendo ali um mix bem legal para todo mundo ouvir. Por isso que eu digo para você, Rádio Café e Prosa é a rádio de todos os momentos. Obrigado, Pedro. Obrigado você, foi um privilégio, foi muito gostoso o bate-papo aí. Chamar mais vezes, a gente tá aí. Vamos lá então. Tá, muito obrigado, gente. Valeu.